Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente. A sua interação é essencial para que a gente consiga cada vez mais trazer vídeos. Deixe nos comentários qual o próximo livro que vocês querem que a gente traga aqui. Capítulo 2. Fecho a porta atrás de mim antes de caminhar até Buenen. Esta reunião definitivamente não está aberta ao público. Você comeu direito? Pergunta Buenen, encostado na beirada da mesa como fazia quando éramos crianças. Esse gesto é tão... Ele, quanto à pergunta, eu a ignoro por completo. Então é aqui que você esteve nos últimos 6 anos. Minha voz ameaça falhar. Estou feliz por ele estar vivo. É só o que importa. Ainda assim, não consigo me esquecer dos anos em que ele permitiu que eu vivesse o luto por ele. Isso. Os ombros dele se encolhem. Sinto muito por ter feito você acreditar que eu tinha morrido. Era o único jeito. Um silêncio constrangedor recai sobre nós. O que eu deveria responder? De boa. Mas, na real, nem tanto? Tem tantas coisas que quero dizer para ele, tantas que preciso perguntar, mas de súbito os anos que passamos distantes parecem decisivos. Nenhum de nós dois é a mesma pessoa de antes. Você parece diferente. Ele abre um sorriso, mas é triste. Não de um jeito ruim, só diferente. Eu tinha 14 anos quando você me viu pela última vez. Faço uma careta. Acho que ainda tenho a mesma altura. Costumava alimentar esperanças de que teria um estirão de crescimento de última hora, mas aqui estou eu. Aí está você. Ele assente devagar. Sempre imaginei você vestindo as cores dos escribas, mas você fica bem de preto. Deuses! Ele suspira. O alívio que senti quando me contaram que você tinha sobrevivido à ceifa foi indescritível. Você sabia? Arregalo os olhos. Ele tem contatos em Basgiate. Eu sabia. E aí Hyorson apareceu com você machucada e morrendo. Ele desvia o olhar e pigarreia, e então respira fundo antes de continuar. Fico tão feliz que esteja curada e que tenha sobrevivido ao primeiro ano. O alívio nos olhos dele alivia um pouco a raiva que eu mesma sinto. A mira ajudou. Chega a ser um eufemismo. Com a armadura, ele adivinha, certeiro. O peso delicado da armadura feita de escamas de dragão embaixo do uniforme de couro foi crucial. Faço que sim com a cabeça. Fui ela que mandou fazer. Ela também me deu seu livro. O que você escreveu para ela? Espero que tenha sido útil. Penso na garota inocente e ingênua que atravessou o parapeito e em tudo a que ela sobreviveu durante as provações de seu primeiro ano, para que se tornasse a mulher que sou agora. Foi, sim. O sorriso dele oscila e ele olha pela janela. Como está a Mira? Falando por experiência própria, acho que ela estaria bem melhor se soubesse que você está vivo, digo. Não adianta tentar abrandar palavras se temos pouco tempo. Ele se encolhe. Acho que eu merecia ouvir essa. E acho que isso responde a essa pergunta. Mira não sabe, mas deveria saber. Como exatamente você ficou vivo? Buenen. Alterna o peso do corpo para a outra perna, cruzando os braços. Cadê o Marby? O que você está fazendo aqui? Por que não voltou para casa? Uma coisa de cada vez. Ele ergue as mãos como se estivesse sendo atacado e nota uma cicatriz em formato de runa na palma de sua mão antes de ele voltar a segurar a beirada da mesa. Naolin, ele era. Vejo os músculos de sua mandíbula ficarem tensos. O antigo cavaleiro de Tairn sugiro lentamente, me perguntando se ele teria sido algo mais do que isso para Buenen. Foi o Sifão que morreu tentando salvar você, de acordo com o professor Corey. Sinto um aperto no coração.
Sinto muito que seu cavaleiro tenha morrido para salvar meu irmão. Digo para Tairn. Não falamos sobre aquele que veio antes, responde ele, a voz áspera. O canto da boca de Brennan se levanta. Sinto saudade do Corey. Ele era um cara legal. Ele suspira, erguendo a cabeça para sustentar meu olhar. Naolin não fracassou, mas custou tudo para ele. Eu acordei em um penhasco não muito longe daqui. Marby ficou ferido, mas também estava vivo. E os outros dragões? Os olhos cor de âmbar dele encontram os meus. Tem outros dragões aqui, e eles nos salvaram e nos esconderam em uma rede de cavernas dentro do vale. E depois nos escondemos entre os civis que sobreviveram ao incêndio da cidade. Franzo a testa, tentando entender cada palavra que sai da boca dele. E onde está Marby agora? Ele está no vale com os outros faz dias, cuidando da sua andarna com Tairn, Sgail e, desde que você acordou, com Hyorson também. Era lá que Xaden estava, tomando conta de Andarna. Isso me deixa menos irritada por ele ter me ignorado tão descaradamente. E por que você está aqui, Brennan? Ele dá de ombros, como se fosse óbvio. Estou aqui pelo mesmo motivo que levou você a lutar em Resson. Porque não consigo mais ficar parado, em segurança, atrás dos limites das égides de Novor, e assistir a pessoas inocentes morrerem nas mãos de dominadores das trevas, porque nossa liderança é egoísta demais para ajudar. Foi por isso, também, que eu não voltei para casa. Não teria conseguido continuar a servir Novor sabendo o que fizemos, o que ainda fazemos. E nem ferrando que conseguiria olhar para a cara da nossa mãe e ouvir a justificativa dela para toda essa covardia. Eu me recuso a viver essa mentira. Então você só largou Mira e eu para vivermos essa mentira por lá. As palavras saem com mais raiva do que era minha intenção, ou talvez eu só esteja mais ressentida do que imaginava. Essa é uma escolha que tenho questionado todos os dias desde então. O arrependimento nos olhos dele me faz respirar fundo, voltando a me concentrar no momento. Imaginei que vocês fossem ter o papai para, até não termos mais. Minha garganta ameaça se fechar, então eu me viro para encarar o mapa e me aproximo ainda mais para observar os detalhes. Diferente do que temos em Basgiat, que é atualizado diariamente com ataques de grifos nas fronteiras, este aqui reflete a verdade que Novol vem escondendo. A região dos Ermos, a península seca e desértica a sudeste que os dragões abandonaram. Depois que o general Daramor arrasou a terra durante a Grande Guerra, está pintada por inteiro de uma cor escarlate. A mancha se estende até Bravik, passando pelo rio Dunes. O que deduzo é que novas batalhas estão sendo marcadas com um número alarmante de bandeirolas vermelho, sangue e laranja. As vermelhas não marcam apenas a fronteira oceânica leste inteira da província de Krovla, acompanhando a Baía de Molek, mas estão largamente concentradas também ao norte, nas planícies, alastrando-se feito doença, até mesmo infectando pontos em Signizen. As bandeirolas laranja, porém, concentram-se ao longo do Rio das Pedras, que leva diretamente à fronteira de Novor. Então todas as fábulas são de verdade, comento. Venin saindo dos ermos, sugando a magia da terra, indo de cidade em cidade. Você já testemunhou isso pessoalmente. Ele anda até chegar ao meu lado. E os Wyverni, temos conhecimento da existência deles há alguns meses, mas os cadetes não os conheciam. Até agora, limitamos o que Hyorson e os outros sabem para a própria segurança deles, o que, em retrospecto, parece ter sido um erro. Sabemos que tem ao menos duas raças, uma que produz fogo azul e outra, mais rápida, que sopra fogo verde. Quantos são? Pergunto. Onde estão sendo feitos?
Você quer saber onde está a ninhada deles? Não, onde estão sendo feitos, corrijo. Você não se lembra das fábulas que o papai costumava ler para a gente? Diziam que os wyverns são criados por Venin, que eles canalizam o poder para dentro dos wyverns. Acho que foi por isso que os que não tinham cavaleiros morreram quando eu matei os dominadores das trevas. A fonte de poder deles havia morrido. Você se lembra de tudo isso só pelas leituras do papai. Ele me encara, aturdido. Ainda tem o livro. É uma coisa boa que Xaden tenha colocado uma égide no meu quarto em Basgiate, para que ninguém descubra os livros lá dentro, enquanto estamos aqui. Então, está me dizendo que você não só não sabia que eles eram criados, mas também não fazia ideia de onde eles vêm. É uma descrição precisa. Uau! Que alívio, murmuro, sentindo a eletricidade percorrer minha pele. Balanço as mãos, chegando ainda mais perto do mapa. As bandeirolas laranja estão muito perto de Zólia, a segunda cidade mais populosa de Bravik, e também onde fica Rochedo, a Academia dos Paladinos. O homem da barba prateada disse que temos um ano para virar essa maré. Philex. Ele é o mais racional da Assembleia, mas pessoalmente acho que está equivocado. Buenen acena a mão no ar, apontando na direção da fronteira de Bravik com os ermos, seguindo o rio Dunes. As bandeirolas vermelhas são todas dos últimos anos, e as laranjas são dos últimos meses. Nesse ritmo de expansão, não só do número de wyvern, mas também dos territórios dominados. Acho que estão subindo direto pelo Rio das Pedras, e temos 6 meses, talvez menos, até estarem fortes o bastante para chegarem em Noval. Não que a Assembleia tenha me escutado quando eu disse isso. 6 meses. Engulo a bile que parece subir pela garganta. Buenen sempre foi um estrategista brilhante. De acordo com a nossa mãe, eu apostaria que a análise dele está correta. O padrão geral segue a noroeste, na direção de Novor. Resson é a exceção, junto com seja lá que bandeirola for essa. Aponto para aquela que parece estar a um voo de 1 hora de Resson. A paisagem ressecada ao redor do que seria um entreposto próspero volta à minha memória. Aquelas bandeiras representam mais do que um perímetro. São manchas laranja idênticas em uma área intocada. Achamos que a caixa de ferro que Gewektoves encontrou em Resson é algum tipo de chamariz, mas tivemos que destruí-la antes de conseguirmos investigar a fundo. Uma caixa parecida foi encontrada em Jana, mas já estava esmagada. Ele olha para mim. Mas o padrão da caixa é navarriano. Absorvo essa informação respirando fundo e me pergunto que motivo Novor teria para criar chamarizes, ignorando que talvez tenham usado um para nos matar em Resson. Acha mesmo que vão para Novor antes de destruir o resto de Poromiel? Por que não dominar os alvos mais fáceis primeiro? Acho, responde Brennan. A sobrevivência deles depende disso tanto quanto a nossa depende de impedir esse avanço. A energia dos campos dos ninhos em Basgiate poderia alimentá-los por décadas. Ainda assim, Melgren acha que as égides são tão infalíveis que se recusa a alertar a população. Ou ele tem medo de que contar isso ao povo faça todo mundo perceber que não somos os mocinhos da história. Não mais. A rebelião de fim ensinou para a liderança que é muito mais fácil controlar civis felizes do que civis descontentes. Ou pior, assustados. E ainda assim conseguiram esconder a verdade sussurro. Em algum lugar do passado, uma geração de navarrianos destruiu os livros de história, apagando a existência dos Venin da educação e do conhecimento público. Tudo porque não estávamos dispostos a arriscar nossa própria segurança para providenciar o único material capaz de matar dominadores das trevas, a mesma liga metálica que fornece os poderes das nossas égides.
Bom, pois é, papai sempre tentou nos avisar. A voz de Brennan fica mais suave. Em um mundo de cavaleiros de dragões, paladinos de grifos e dominadores das trevas, são os escribas que detêm todo o poder. São eles que fazem os comunicados ao povo, que mantêm os registros, que escrevem nossa história. Você acha que o papai sabia disso? Pensar que ele estruturou toda a minha existência ao redor de fatos e conhecimento e depois decidiu que não me contaria. A parte mais importante de toda a história é impensável. Escolhi acreditar que não. Brennan me lança um sorriso triste. Todos vão acabar descobrindo, quanto mais perto aquelas forças chegarem das fronteiras. Não vão conseguir esconder a verdade. Alguém vai ver. Alguém precisa ver. Sim, e nossa revolução precisa estar pronta quando descobrirem. No segundo em que o segredo se espalhar, não existirá mais motivo para manter os marcados sob a supervisão dos líderes e vamos perder o acesso à Forja de Basgiat. Esta palavra outra vez, revolução. Você acha que vou conseguir ganhar? Por que acha isso? Ele se vira para mim. Está chamando de revolução em vez de rebelião. Ergo a sobrancelha. Terrico não é a única coisa que papai nos ensinou. Você acha que vão conseguir ganhar? Ao contrário de Free Your Soul. Precisamos ganhar ou vamos morrer. Todos nós. Novó acha que está segura atrás das égides, mas o que vai acontecer se elas falharem? Se não forem tão poderosas quanto os líderes acham que são, já estão estendidas até o máximo possível. Isso sem falar das pessoas que vivem fora das égides. De um jeito ou de outro, estamos encrencados. Nunca vimos eles se submeterem a uma liderança como fizeram em Resson, e Gelwick disse que o líder escapou. O mestre, eu estremeço, envolvendo o corpo com os braços. Foi assim. Kia que me esfaqueou o chamou. Acho que era professor dela. Eles estão ensinando uns aos outros. Como se tivessem montado uma escola para Venin? Porra, que ótimo! Ele balança a cabeça. E você não está dentro do perímetro? Tazege desaponto. Aqui, não. O escudo mágico de proteção providenciado pelos ninhos dos dragões no vale termina um pouco antes das fronteiras montanhosas oficiais de Novoa, e toda a costa sudoeste de Tirendor, incluindo Aretia, está exposta. Um fato que nunca importou muito quando pensávamos que os grifos eram os únicos perigos ali, já que são incapazes de voar alto o suficiente para ultrapassar a altura dos cumes. Aqui, não concorda ele, embora seja engraçado que Aretia tenha uma pedra de égide que está dormente. Ao menos, acho que é isso que aquela pedra é. Nunca me deixaram chegar perto o bastante da de Basgiat para comparar as duas. Em muitos detalhes, ergo as sobrancelhas. Uma segunda pedra de égide. Achei que só uma tivesse sido criada durante a unificação. Pois é, e eu achei que Venin era um mito, e os dragões eram a única chave para alimentar as égides. Ele dá de ombros. Infelizmente, a arte de criar novas égides é uma magia perdida. De qualquer forma, então é basicamente só uma estátua. Mas é bem bonita. Vocês têm uma pedra de égide, murmuro. Meus pensamentos em turbilhão. Não precisariam de tantas armas se tivessem égides. Se pudessem gerar a própria proteção, talvez conseguissem fazer a extensão dela chegar até dentro de Poromiel, assim como tínhamos feito ao expandir nossas próprias égides ao máximo possível. Talvez fosse possível manter ao menos alguns dos nossos vizinhos em segurança. Uma pedra inútil. O que precisamos de verdade agora é da porcaria da lucerna que intensifica o fogo de dragão até ficar quente o bastante para derreter.
o metou na única arma capaz de derrotar Venin. É a nossa única chance de verdade. Mas e se a pedra não for inútil? Sinto o coração acelerar. Tinham dito para a gente que só existia uma única pedra de Égide e que a proteção dela havia sido esticada até o mais longe possível. Porém, se existia outra, só porque ninguém sabe criar novas Égides hoje não significa que esse conhecimento não exista em algum lugar, tipo nos arquivos. Me parece ser uma informação que não teríamos apagado, teríamos protegido, a qualquer custo, só para o caso de precisarmos. Violet, seja lá o que estiver pensando, só pare. Ele passa o dedão pelo queixo, o que sempre foi o gesto dele de demonstrar nervosismo. É incrível quantas coisas estou lembrando sobre Buenen agora. Considere os arquivos território inimigo. As armas são as únicas coisas que podem vencer essa guerra. Mas vocês não vão ter uma forja funcional ou um contingente de cavaleiros grande o bastante para se defender se Noval descobrir o que estão tramando. Sinto o pânico subir por minha coluna feito uma aranha. E acha mesmo que vai ganhar a guerra com um monte de adagas? Você fala como se estivéssemos fadados a morrer. Não estamos. Um músculo salta na mandíbula dele. A primeira rebelião separatista foi esmagada no período de 1 ano e, até alguns dias atrás, achei que tinha levado você de mim também. Ele não entende, não consegue entender. Ele não precisou enterrar nenhum membro da própria família. Eu já vi suas coisas sendo queimadas uma vez. Vi. Ele hesita um segundo e então passa os braços ao meu redor e me puxa para um abraço, me balançando de leve como se eu fosse criança outra vez. Nós aprendemos com os erros de Fen. Não vamos atacar Novol como ele fez ou declarar independência. Já estamos lutando, só que bem debaixo do nariz deles, e temos um plano. Alguma coisa matou os Venin 600 anos atrás durante a Grande Guerra e estamos numa busca intensa por essa arma. Forjar as adagas vai nos manter na guerra por tempo bastante, até encontrarmos o que buscamos, mas para isso precisamos do acesso a uma lucerna. Podemos até não estar prontos agora, mas vamos estar quando Novol entender o perigo da situação. O tom dele não é muito convincente. Dou um passo para trás. Com que exército? Quantas pessoas vocês têm nessa revolução? Quantas pessoas morreriam dessa vez? É melhor se você não souber o número específico. Ele fica tenso e então estica o braço para me segurar. Já coloquei você em perigo ao contar esse monte de coisas. Ao menos até você conseguir se proteger de Aetos. Sinto um aperto no peito e me solto de seu abraço. Você está falando igual ao Shaden. Não consigo evitar demonstrar a amargura em minha voz. No fim, se apaixonar por alguém só traz aquela paz abençoada sobre a qual todos os poetas escrevem se o sentimento for recíproco. Agora, se guardarem segredos que colocam em perigo todos e tudo com o que você se importa. O amor não tem nem a decência de morrer, só se transforma numa agonia desprezível. Essa é a dor que sinto no peito, agonia, porque amor, lá no fundo, é esperança, a esperança do amanhã, a esperança do que poderia ser. A esperança de que aquele a quem você se confiou por inteiro vai te resguardar e te proteger de tudo. E a esperança? Essa merda é mais difícil de matar do que um dragão. Sinto um zumbido leve estremecendo sob a pele e um calor nas bochechas, quando o poder de Tairn responde às emoções fortes dentro de mim. Ao menos sei que ainda tenho acesso a isso. O veneno da Venin não me tirou isso de forma permanente. Ainda sou eu. Buenen me lança um olhar que não consigo interpretar. Eu estava mesmo querendo saber porque ele fugiu correndo como se a roupa estivesse pegando fogo.
Problemas com o casalzinho. Encaro Brennan com raiva. É melhor se você não souber nada disso. Ele solta uma risada. Ei, estou perguntando para minha irmã, e não para Cadete Sorrengaio. E faz só 5 minutos que você voltou para minha vida, depois de fingir ter morrido 6 anos atrás. Então me perdoa aí se eu não estiver disposta a me abrir para falar sobre minha vida amorosa, assim de repente. E você? Casou? Teve filhos? Mas alguém para quem você tenha basicamente mentido durante todo o relacionamento? Ele se encolhe. Nunca casei, nem tive filhos. Entendi o recado. Ele suspira, enfiando as mãos nos bolsos do uniforme. Olha, eu não queria ser babaca, mas você não precisa saber dos detalhes até conseguir aperfeiçoar seus escudos para que funcionem o tempo todo contra leitores de memórias. Estremeço ao pensar em Dan me tocando. Vendo isso, vendo Buenen. Você tem razão. Não. Me conte. Buenen estreita os olhos. Você concordou fácil demais. Balanço a cabeça e começo a caminhar na direção da porta. Preciso ir embora antes que acabe matando mais alguém, digo, por cima do ombro. Quanto mais eu sei, maior é o risco em que coloco ele e tudo à minha volta. E quanto mais tempo passamos, e aqui, deuses, os outros. Precisamos voltar, digo a Tairn. Eu sei. A mandíbula de Buenen fica tensa quando ele corre para me alcançar. Não sei se voltar para Basgiat é a melhor ideia para você. Mesmo assim, ele abre a porta. Não, mas para você é. Sim. Estou nervosa para caralho quando Buenen e seu rabo de adaga laranja, Marby, além de Tairn e eu, chegamos até Skeil, a rabo de adaga azul enorme de Shaden, que está sob a sombra de diversas árvores, ainda mais altas do que ela, como se estivesse tomando conta de alguma coisa. Andarna, Skeil arreganha os dentes para Buenen, rosnando e dando um passo ameaçador na direção dele, as garras completamente estendidas em diversas armas pontiagudas. Ei, é o meu irmão, aviso a ela, me colocando entre eles. Ela sabe disso, murmura Buenen. Ela só não gosta de mim. Nunca gostou. Não leve para o pessoal, falo, bem na cara dela. Ela não gosta de ninguém além de Shaden e só me tolera. Mas acho que o sentimento carinhoso que sente por mim está começando a crescer. Como se fosse um tumor, responde ela, através do elo mental que conecta nós quatro. Então a cabeça dela se vira e eu sinto. O elo sombrio e cintilante no fundo da minha mente fica mais forte, repuxando gentilmente. Na verdade, Shaden está chegando, eu informo a Buenen. Isso é esquisito para... Ele cruza os braços e olha para trás. Vocês sempre conseguem sentir o outro. Meio que sim. Tem a ver com o elo entre Skeil e Tairn. Eu diria que uma. Ora você se acostuma, mas não é verdade. Eu entro na clareira e Skeil me faz um favor enorme e não me obriga a pedir para ela sair do caminho, dando 2 passos para a direita, para que eu fique entre ela e Tairn, diretamente na frente de... Mas, que caralhos? Não pode ser. Não. Impossível. Fique calma. Ela vai responder à sua agitação e acordar mal-humorada, avisa Tairn. Eu encaro a dragão que dorme, que agora tem quase o dobro do tamanho que tinha poucos dias atrás, e tento fazer meu cérebro assimilar o que estou vendo, o que meu coração já sabe graças ao elo forjado entre nós. Essa é. Balanço a cabeça e meu coração acelera. Eu não estava esperando por isso, diz Buenen, baixinho. Hyorson não deu muitos detalhes quando fez o relatório hoje de manhã. Nunca vi um crescimento tão acelerado em um dragão antes. As escamas dela são pretas. Tá,
Falar isso em voz alta não ajuda a deixar nada mais real. Dragões só têm penas douradas quando são filhotes. A voz de Tairn carrega uma paciência pouco característica. Crescimento acelerado, sussurro, repetindo as palavras de Buenen, e então ofego. Por causa do uso de tanta energia, forçamos ela a crescer. Em ressom, ela parou o tempo por tempo demais. Eu forcei ela a crescer. Não consigo parar de repetir isso. Teria acontecido de qualquer forma, prateada, apesar de que o ritmo seria mais lento. Ela já está adulta. Não consigo tirar os olhos dela. Não, ela é o que você chamaria de adolescente. Precisamos levá-la de volta para o vale para que entre no sono sem sonhos e termine o processo de crescimento. Eu preciso avisar você, antes que ela acorde, de que essa é uma idade notoriamente perigosa. Para ela, ela está em perigo. Volto a olhar para Tairn durante um instante de terror. Não, para todos ao redor. Existe um motivo para os adolescentes também não formarem elos. Eles não têm paciência com humanos, ou com os mais velhos, ou com coisas lógicas. Resmunga ele. Então é o mesmo que acontece com os humanos. Uma dragão adolescente, inacreditável, só que com mais dentes e, a certa altura, soprando fogo. As escamas dela são de um preto tão profundo que seu brilho é quase roxo, iridescente, sob a luz do sol que atravessa as folhas acima. A cor das escamas de um dragão é hereditária. Espera aí, ela é sua? Pergunto a Tairn. Juro pelos deuses que, se ela for mais um segredo que você guardou de mim, eu vou. Eu já disse ano passado que ela não é minha prole, responde Tairn, recuando a cabeça como se estivesse ofendido. Dragões pretos são raros, mas não são impossíveis. E foi só por acaso que eu me uni a dois deles. Rebato, encarando-o diretamente. Tecnicamente, ela era dourada quando o elo foi forjado. Nem mesmo ela sabia qual cor de escamas teria quando amadurecesse. Apenas os dragões mais velhos dos nossos covis conseguem pressentir o pigmento de um filhote. Na verdade, dois outros. Dragões pretos foram chocados no ano anterior, de acordo com Kodag. Você não está ajudando. Deixo que a respiração estável de Andarna me transmita a certeza de que ela está mesmo bem. Gigantesca. Mas, bem, ainda consigo identificar suas feições. O focinho levemente mais arredondado, o rodopio espiral dos chifres encurvados. E mesmo a forma como ela enrosca as asas para dormir ainda é ela, só que maior. Se ela acabar com um rabo de chicote. Começo. Os rabos são uma questão de escolha e necessidade. Ele bufa, indignado. Não ensinam nada a vocês. Bom, vocês não são uma espécie notoriamente conhecida por compartilhar coisas. Tenho certeza de que o professor Corey ficaria com água na boca de aprender algo desse tipo. Aquele elo de sombras na minha mente se reforça. Ela já acordou. O timbre profundo da voz de Shaden faz meu coração dar um pulinho. Como sempre, eu me viro e o vejo parado ao lado de Buenen, acompanhado de Emegen, Gewek, Bodhi e os outros na grama alta. Meu olhar se demora sobre os cadetes que não conheço. Dois homens e uma mulher. É bastante constrangedor que tenha batalhado ao lado daquelas pessoas e mesmo assim só as tenha visto antes passando por elas rapidamente pelos corredores. Eu não saberia nem arriscar o nome de cada um ali sem me sentir uma idiota. Em minha defesa, não é como se Basgiat incentivasse amizades fora dos nossos esquadrões ou relacionamentos. Ponto final. Vou passar cada segundo do resto da minha vida reconquistando sua confiança.
A memória das palavras de Shaden preenche o espaço entre nós enquanto nos encaramos. Precisamos voltar, digo, cruzando os braços, preparada para uma briga. Não importa o que a Assembleia diga, se não voltarmos, vão matar todos. Os cadetes com uma relíquia da rebelião. Shaden assente, como se já tivesse chegado à mesma conclusão. Eles não vão acreditar em nenhuma mentira que contarem e vão executar você, Violet Retruca Buenen. De acordo com nossas informações, a General Sorrengail já sabe que está desaparecida. Ela não estava lá na plataforma quando as instruções dos jogos de guerra haviam sido dadas. O ajudante dela, Coronel Aetus, estava no comando dos jogos desse último ano. Ela não sabia. Nossa mãe não vai deixar me matarem. Repete o que você disse, diz Buenen baixinho, inclinando a cabeça de uma forma tão parecida com nosso pai, que pisco por um momento para ver se não estou confundindo os dois. E dessa vez tente se convencer do que está falando. A lealdade da general está tão clara que ela seria capaz de tatuar. Sim, Venin existem. Agora voltem para a aula, nada à testa. Isso não significa que ela vá me matar. Consigo fazê-la acreditar na nossa história. Ela vai querer acreditar, se for eu contando. Você não acha que ela vai te matar? Ela te mandou para a divisão dos cavaleiros. Bom, nessa ele me pegou. Tá, ela me mandou mesmo. Mas e aí? Eu me tornei uma cavaleira. Ela pode ser muitas coisas, mas não vai deixar o Coronel Aetus, nem mesmo Morcom, me matarem sem evidências. Você não viu como ela estava quando você não voltou para casa? Buenen. Ela ficou devastada. Ele fecha as mãos em punhos. Mas eu sei das atrocidades que ela cometeu em meu nome. Ela não estava lá, retruca um dos caras que eu não conheço, erguendo as mãos quando os outros se viram para encará-lo. Ele é mais baixo que os outros e exibe um brasão do 3º Esquadrão, setor fogo, no ombro, com cabelos castanho claros e um rosto redondo levemente rosado, que me lembra os querubins entalhados aos pés das estátuas de Amari. Sério, mesmo. Ciarã, diz a moça do 2º ano de cabelos pretos, levando a mão à testa e protegendo a pele clara do sol, revelando um brasão do 1º Esquadrão, setor fogo, no ombro. Depois ergue a sobrancelha, levantando junto o Pelsen, que ostenta nela. Agora vai defender a General Sorrengail. Não vou. Eia! Mas ela não estava lá quando deram as ordens. Ele se interrompe quando duas testas se franzem para ele, em aviso, mas acrescenta. E quem estava no comando dos jogos esse ano era Aetus. Ciarã e Eia. Olho para o cara mais magro, que ajeita os óculos no nariz empinado com uma mão marrom escura, parado ao lado da forma grandalhona de Gaelic. Desculpa mesmo, mas qual é o seu nome? Pergunto. Parece errado não saber quem são todos eles. Mas responde ele, com um sorriso rápido. E, se te faz sentir melhor, ele olha rapidamente para Brennan. Também não. Acho que a sua mãe teve qualquer coisa a ver com os jogos de guerra desse ano. Aetus ficou se gabando pelo pai dele ter planejado tudo. Dane, aquele arrombado. Obrigada. Eu me viro na direção de Buenen. Aposto minha vida que ela não sabia o que estava esperando por nós. Está disposta a apostar nossas vidas também? Pergunta Eia, claramente pouco convencida, olhando para Imogen em busca de apoio e não recebendo nada em troca. Meu voto é para voltarmos, diz Garrick. Precisamos arriscar. Vão matar os outros se não voltarmos, e não podemos interromper o fluxo de armas que vem de Basgiat. Quem concorda? Todas as mãos se erguem, uma por uma, exceto as de Shaden e Buenen.
A mandíbula de Xaden se tensiona e duas linhas aparecem entre suas sobrancelhas. Conheço aquela expressão. Ele está pensando, tramando alguma coisa. No segundo em que Aetus colocar as mãos nela, perdemos Aretia e vocês perdem suas vidas, diz Buenen para ele. Eu vou treinar Violet para que não permita que ele acesse, responde Xaden. Ela já ergue os melhores escudos do ano dela, porque precisou aprender a bloquear Tairn. Só precisa aprender a manter os escudos em tempo integral. Não discuto. Ele tem uma conexão direta com a minha mente através do elo, e faz sentido. Que seja a pessoa com quem eu devesse praticar. E o que vamos fazer até ela conseguir se proteger de um leitor de memórias? Como vai mantê-lo longe dela se nem vai estar lá? Desafia Brennan. Vou acertá-lo em sua maior fraqueza. No orgulho. A boca de Xaden forma um sorriso impiedoso. Se todo mundo concorda em partir, vamos voar assim que Andarna estiver acordada. A gente concorda, Garrick responde por nós, e tenta engolir o nó que se forma em minha garganta. É a decisão certa, mas também pode nos matar. Ouço um farfalhar em minhas costas, que me chama a atenção, e vejo Andarna se levantar. Os olhos dourados piscando lentamente para mim enquanto ela se ergue, meio desajeitada, sobre as patas, que agora exibem novas garras. O alívio e a alegria que formam um sorriso no meu rosto duram pouco, enquanto ela se esforça para ficar em pé. Deuses! Ela me lembra tanto um cavalo recém-nascido. As asas e pernas parecem desproporcionais ao corpo, e tudo nela bambeia. Enquanto tenta se pôr em pé, de forma alguma ela vai conseguir voar. Nem sei se vai conseguir andar pelo campo. Oi, digo, lançando um sorriso na direção dela. Eu não consigo mais parar o tempo. Ela me observa com cuidado, os olhos dourados me avaliando de uma forma que me lembra o dia da apresentação. Eu sei. Aceno com a cabeça, examinando as faixas cor de cobre dos olhos dela. Sempre estiveram ali? Você não está. Decepcionada? Você está viva e salvou a todos nós. Como é que eu ficaria decepcionada? Sinto um aperto no peito quando encaro aqueles olhos que não piscam, escolhendo com cuidado as próximas palavras. A gente sempre soube que esse dom só duraria enquanto você fosse pequena, e você, meu amor, não é mais pequenininha. Um rosnado ecoa no peito dela, e eu ergo as sobrancelhas. Você está bem? O que foi que eu fiz para merecer isso em resposta? Adolescentes, resmunga Tairn. Eu estou bem, retruca ela, cerrando os olhos para Tairn. Agora quero ir embora. Ela abre as asas, mas só uma delas se estende ao tamanho máximo e tropeça naquele peso desbalanceado, pendendo para a frente. As sombras de Xaden se destacam das árvores e a seguram ao redor do peito, impedindo-a de cair de cara no chão. Puta merda! Eu acho que vamos precisar modificar um pouco a cela, comenta Bodhi, enquanto Andarna se esforça para recuperar o equilíbrio. Vai demorar algumas horas. Você consegue voar de volta segurando-la até o vale? Pergunto a Tairn. Ela está enorme. Já matei cavaleiros menos dignos por ouvir esse tipo de ofensa. Como você é dramático. Eu consigo voar sozinha, argumenta Andarna, recuperando o equilíbrio com a ajuda das sombras de Xaden. É só para algum caso de emergência, eu prometo a ela, mas Andarna me encara com um ceticismo que eu mereço. Arrumem a cela rápido, instrui Xaden. Eu tenho um plano, mas precisamos voltar dentro de 48 horas para ele funcionar. E vamos gastar um dia inteiro desse prazo, só voando até lá. O que vai acontecer daqui a 48 horas? Pergunto. O dia da graduação. Não existe nenhum momento tão gratificante, tão emocionante e tão
Anticlimático quanto à formatura da divisão dos cavaleiros. Foi a única vez que invejei a divisão da infantaria. Eles sabem como planejar uma cerimônia legal. O Guia para a Divisão dos Cavaleiros, por Majora FNDR, edição não autorizada.